Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Volume 4, Ser Pai. Spawn abriu os olhos lentamente e viu que estava em uma casa bonita, com algumas flores ao redor, mas o que o chocou foi que parecia ver toalhas em seu peito. Parecia que alguém estava tentando ajudá-lo sem saber de seu fator de cura. Ele se levantou do sofá onde estava deitado e tocou o rosto, sentindo que sua máscara estava de volta. Nós não colocamos isso, simplesmente voltou, disse uma voz que fez Spawn virar a cabeça para ver dois homens adultos parados na porta. Quando viu os dois, disse que o de óculos devia ser o pai da Vilo, pois eles se pareciam muito. Imediatamente, ele juntou as peças. E saiba que estes são os pais dela. Obrigado, mas eu não precisava da ajuda, disse Spawn, levantando-se prestes a sair pela porta, até que o homem de óculos o parou. Espere, senhor. Eu sei que pela sua capa você é esse tipo de lobo solitário, mas seus ferimentos são bem graves e é melhor você ficar e se curar. Ele empurrou Spawn de volta para o sofá, mas, embora irritado, ele se sentou. Sim, é o mínimo que podemos fazer pelo homem que ajudou nossa filha, disse o homem barbudo, cruzando os braços e franzindo a testa. Embora eu não soubesse como me sentir quando você assustou nossa filha porque ela mencionou uma de suas amigas. Spawn não disse nada, apenas olhou para o chão. Mas, por outro lado, se fosse minha filha, eu seria super protetora demais se ela estivesse em um mundo novo. Quando o homem barbudo disse isso, os olhos de Spawn se arregalaram em choque enquanto ele os olhava, vendo os dois sorrirem. Vamos lá, não foi tão difícil quando Vilo nos contou. Um cara que ameaçou matar qualquer um que machucasse Luz e lutar contra um monstro para protegê-los. Vamos ver. Então o homem barbudo estalou os dedos, ó. E a bronca, momento paternal total. Spawn ficou quieto por um momento até que falou. Vilo contou para Luz, você contou para ela. O homem de óculos balançou a cabeça. Não, nós contamos para Vilo. Isso é algo que você tem que fazer, disse ele enquanto caminhava até ele. Olha, eu sei que acabamos de nos conhecer, mas eu preciso saber. Por que você está sendo tão secreto com Luz? Por que você não pode ser honesto com ela? Honesta, honesta. Ele agarrou a máscara e a arrancou, mostrando o rosto queimado. Quer que eu diga a ela que o pai dela é um monstro? Eles ficaram em choque por um segundo, até que a bruxa barbada se pronunciou. Ah, então só porque você tem o rosto queimado, tudo bem mentir para ela. Eu e Gilbert sempre somos honestos com nossa filha, disse ele, cruzando os braços. Spawn apenas franziu a testa enquanto o traje colocava uma nova máscara nele. Não é minha aparência que me torna um monstro, disse ele, olhando para as mãos por um momento. É o que eu fiz no meu passado que me torna um. Quando ele disse isso, o de óculos também se pronunciou. Pelo jeito que você age, eu e Harvey podemos imaginar que você passou por muita coisa, disse ele, olhando para Spawn. Seja lá o que você tenha feito, isso não significa que você deixou de ser um pai. Pelo que Vilo nos contou, podemos ver que você se importa muito com Luz, a humana, você a protege. Spawn estava ficando frustrado, pois não se importava com pessoas que se intrometiam em sua vida. Saiam de perto. Como eu lidei com a minha vida não é da sua conta. Verdade, mas algo me diz que você precisa. Um choque de realidade, disse Harvey apontando para o peito de Spawn. Luz fez nossa filhinha tão feliz e devemos muito a ela por causa disso, então estamos fazendo isso, disse ele, também ficando frustrado. Parece que você tem algumas opções aqui, pode ser esse cara solitário e autossuficiente ou pode ser um homem e ajudar sua filha. Spawn queria esmagar a cabeça dele por falar com ele daquele jeito, mas ele estava certo de certa forma. Talvez fosse hora de contar a ela que ele era o pai dela. De onde eu venho, as pessoas te chamariam de filho da puta louco por falar com um cara como eu. Nesse momento, uma porta se abriu e os três olharam para ver Vilo, que parecia preocupada, até assustada, mas quando viu Spawn, seus olhos se arregalaram e ela correu até ele. Você tem que ajudá-la, ela gritou. Querida, o que foi? Disse Harvey. Preocupado, mas não obteve resposta enquanto ela olhava para Spawn implorando. Eda vai ser capturada ou pior se você não a ajudar. Eu sei que você pode ajudá-la. Spawn zombou da ideia.
Eu não conheço essa Eda e não me importo. Ele passou por ela e foi em direção à porta. Tenho certeza de que essa bruxa é adulta, ela consegue lidar com isso. Vilo franziu a testa, mas então gritou, eles têm Luz como refém. Isso fez parar abruptamente, mas ela continuou falando. E eu sei que você se importa com ela. Agora eu sei por quê. Então, se você é realmente o pai dela, você tem que ajudar Eda. Se não por ela, então por Luz, disse ela. Spawn ficou quieto até que lentamente virou a cabeça para olhá-la. Onde eles estão? Imperadores, castelo. Spawn correu para onde o castelo estava graças a Vilo. Ele disse a ela para ficar atrás, pois precisava fazer isso sozinho. Enquanto a seguia, ouviu um feitiço de luta mágica, mas parou perto da entrada da ponte e viu duas bruxas. Uma era a velha bruxa que devia ser Eda, e a outra era uma bruxa de longos cabelos negros. Calma aí. A bruxa interrompeu seu ataque. A humana está segura. A outra bruxa bateu seu cajado no chão. Uma bolha azul voou para fora do castelo, com luz dentro dela. Spawn cerrou o punho de raiva ao ver que sua filha estava sendo mantida como refém. Ele desceu e pôde ouvi-las conversando. Você pode tê-la de volta, contanto que faça o que eu digo. Renuncie aos seus hábitos selvagens e junte-se ao clã do imperador. Ele pode ajudar a curar sua maldição. A bruxa de longos cabelos negros. A bruxa disse, mas antes que Eda respondesse, Spawn se pronunciou, chamando a atenção de todos. Ele pode te curar quando eu tirar seu rebanho daqui, gritou ele enquanto caminhava lentamente pela ponte, que ficou em completo silêncio. Luz engasgou, olhando para ele em choque. Você, disse ela para si mesma. A bruxa olhou para Spawn com raiva. Ah, então o misterioso homem de capa que roubou dos Bliggs e feriu muitos de nossos guardas, eu, Lilith, a bruxa-chefe do Coven do Imperador, o prendo por adicionar uma bruxa selvagem e por crime contra as Ilhas Ferventes. Você vai se arrepender de ter adicionado Eda. Você acha que eu me importo com essa vadia? Disse ele, fazendo Eda gritar. Ei! Mas Spawn a ignorou e continuou falando, eu vim aqui pela garota e nada. Se não, liberte-a ou enviarei seu cadáver mutilado para seu mestre, disse ele, sacando lentamente sua arma e apontando para ela. Lilith franziu a testa, então venha, pegue-a se puder. Ela disparou um ataque de magia azul de seu cajado que estava indo direto para Spawn, mas ele desviou abaixando-se no chão e atirou nela, fazendo-a girar o cajado e bloquear as balas. Spawn olhou para Eda. Você lida com ela, eu vou atrás da luz. Ele correu com Eda gritando. Ei, espere! Spawn a ignorou enquanto passava por Lilith e corria em direção à luz, que ainda estava na bolha. Spawn a agarrou e tentou perfurá-la com suas garras. Luz apenas olhou para ele em choque, se perguntando como ele estava fazendo aquilo. Luz sempre mantinha os olhos na luta entre Eda e Lilith enquanto elas estavam no céu. Então, um ataque azul atingiu o chão ao lado deles. Cair no chão, mas viu que Luz estava prestes a cair da borda, usou sua mudança para se enrolar na bolha e voltar para a ponte. Lilith foi jogada de volta ao chão por Eda. Spawn ignorou a luta, pois sua prioridade era resgatar Luz, mas Lilith deu uma olhada rápida em Spawn e usou seu cajado mágico para fazer a madeira sob seus pés flutuar e o forçou para trás, onde Eda estava. Ele se levantou lentamente enquanto via Eda lançar magia de seu cajado. Ele viu que Lilith estava presa por algumas estátuas de coruja que a envolviam. Eda girou seu cajado, fazendo um grande círculo amarelo, e então disparou um poderoso ataque mágico. Mas quando Lilith moveu o dedo, fazendo Luz de refém, Spawn reagiu imediatamente gritando não, e agarrou o cajado de Eda, fazendo-a errar o alvo e atingir o chão à sua frente. Eda ficou chocada com a reação de Spawn, mesmo sabendo que se certificaria de que o disparo errasse para não atingir Luz, mas a reação dele foi reveladora. Spawn soltou o cajado de Eda e olhou para Lilith com raiva. Solte-a, sua vadia! Ele gritou, e Lilith apenas sorriu, olhando para ele. Você se importa com ela, não é? Que tal um acordo? Você me traz Eda e ela sai livre. Você sabe quantos guardas estão atrás de mim, então acha que pode salvá-la com isso?
Muitos soldados atrás de você. Luz ficou chocada ao ouvi-la dizer isso e Spawn lentamente olhou para Eda, que o encarou de volta com a testa franzida, tendo uma ideia do que ele estava pensando e sabendo o porquê. Você é o pai da Luz, não é? Os olhos de Luz se arregalaram ao ouvir Eda dizer isso, até mesmo Lilith ficou chocada. Spawn não disse nada por um momento, mas deu um soco tão forte em Eda que ela foi jogada para trás. Eda ficou na frente de Lilith e Luz. Eda lentamente se levantou, limpando o sangue da boca. Spawn ficou quieto enquanto suas mãos começavam a brilhar. Então você sabe, como pai dela, eu devo garantir que ela esteja segura, disse ele, olhando para ela, mesmo que isso signifique traí-la. Quando ele disse isso, Eda olhou para ele com raiva, mas assentiu com a cabeça. E como professora dela, farei o que for preciso para salvá-la. Mesmo que seja para dar uma lição naquele pai idiota dela, disse ela, batendo seu cajado no chão enquanto uma energia amarela fluía ao seu redor. Ambos se enfrentariam, Spawn agarraria seu cajado e, com sua magia, dispararia um ataque de energia verde de sua mão para tentar acertá-la na cabeça, mas ela se abaixaria e, com a mão, socaria Spawn, fazendo-o soltar o cajado. Ela o atingiria no estômago com o cajado. Ele rosnaria de raiva enquanto pula para o céu e dispara mais ataques mágicos. Este a atingiu, pois uma das energias verdes a atingiu no ombro, fazendo-a gritar. Dor, Spawn pousou de volta no chão e usou suas correntes para envolvê-la em seu corpo, levando-a para o céu, mas ela girou os dedos, e como um grande pedaço da ponte, subiu direto nas correntes, dobrando-as a ponto de Spawn ter que deixá-la cair. Ela correu para baixo, pousando ao lado dele e tentando dar um gancho em Spawn, mas ele agarrou o cajado e a chutou, fazendo-a cair no chão. Ela viu que ele estava de quatro por um momento, até que seus olhos brilharam em verde. Ele pulou alto no céu e foi direto para ela com a mão brilhando em verde com magia. E correntes indo em sua direção. Eda desviou rapidamente, pulando para trás e criando correntes e atingindo o chão com a mão, causando uma explosão verde. Eda estava ficando cansada e sua gema no peito estava ficando ainda mais escura, mas ela não havia terminado, pois ambas correram uma contra a outra novamente para continuar lutando. Lilith estava quieta observando a luta, mas quando olhou para a luz, viu que ela estava chorando, seus olhos se enchiam de lágrimas e ela cobria a boca, sussurrando para si mesma, P por favor, pare, N. Não mais, por favor. Ela fechou os olhos com força, com lágrimas escorrendo, e gritou o mais alto que pôde, por favor, parem. Mas Spawn e Eda não conseguiam ouvi-la, pois continuavam se atacando. Spawn socava o estômago dela com toda a força e lançava um ataque mágico, deixando uma marca roxa de queimadura. Luz continuava gritando parem, os dois, por favor. Seus olhos estavam cobertos de lágrimas. Eda chutava Spawn na cabeça, fazendo-o cair com força no chão. Ela usava sua magia para atingir seu peito repetidamente, em seguida, chutava seu rosto, arrancando um pedaço da máscara. Eu não quero isso! Luz engasgava com as palavras enquanto chorava. Eu não quero que vocês dois briguem. Os punhos de Eda e Spawn colidiram, e sangue vermelho e verde se espalhou pelo chão. Ambos ofegavam, com Spawn levantando a mão direita para lançar um poderoso golpe nela, e Eda fez o mesmo. Luz colocou as mãos na cabeça, chorando. Enquanto ela queria que eles parassem, ela olhou para Spawn por um momento até gritar uma última vez, pai, por favor, pare. Spawn ouviu isso e seus olhos se arregalaram ao olhar para a Luz. Ellie. Luz, disse ele, chocado com o fato de Luz ter chamado seu pai. Ele caminhou lentamente até ela e então viu suas mãos cobertas de sangue. Ele olhou para Lilith, que franziu a testa e moveu a bolha de luz para fora da borda. Faça isso, Capture Eda ou eu a solto. Não! Spawn gritou com raiva enquanto corria em direção a Lilith, mas foi atingido nas costas por Eda. Ele caiu no chão e olhou lentamente para trás para ver Eda, que o olhava com uma expressão triste. Eu vou salvar sua filha. Me desculpe por tê-la envolvido nisso, disse ela, levantando a mão direita e usando o que restava de sua magia para libertar Luz e tirá-la da luta. Luz, com suas bolhas implorando por rachaduras, olhou para Eda.
Tudo bem, garota. Me escute. Eu vou embora e não sei se consigo voltar desta vez. Cuide do rei. Lembre-se de alimentar o Out. Seus olhos começaram a mudar de cor. E não culpe seu velho, ele só queria te proteger. Luz ofegou, balançando a cabeça. Eda, não. Por favor, não, ela implorou, mas logo Eda apenas olhou para sua pupila, provavelmente pela última vez. E Luz, obrigada por estar na minha vida, ela gritou enquanto toda a sua magia era usada para estourar a bolha de luz, e ela estava de volta em segurança na ponte. Eda se transformou em uma coruja da floresta que Lilith havia agarrado. Eda se transformou na besta coruja enquanto ela rosnava, olhando para Luz Spawn, que estava de pé novamente, parado na frente de Luz, antes que a besta pudesse até mesmo atacar. Ela estava presa em alguma rede mágica feita por Lilith, que olhou para eles e então Spawn disse: obrigado pela sua ajuda, agora Edalin está finalmente com sua família. Sua verdadeira família. Luz estava prestes a pular nela, mas a capa de Spawn bloqueou seu caminho e Spawn a olhou com raiva. Que família? Disse ele enquanto olhava para o castelo e via alguém parado lá, observando tudo. Os olhos de Spawn se estreitaram de raiva. Então ele usou sua capa para pegar Luz enquanto ela se debatia para se libertar. Não, pare. O que você está fazendo? Spawn não disse nada enquanto eles saíam, mas ela olhou para trás. Nós podemos salvá-la. Por favor, pare. Luz implorou, mas Spawn não disse nada enquanto eles se afastavam com Eda se debatendo enquanto gritava alto. Eda. Fim da música. Depois de tudo aquilo, ambos voltaram para casa com Luz ainda sendo carregada pela capa de Spawn. Eles tropeçaram até uma casa com uma porta de coruja que os olhou. Oh, oi Luz. Este é seu amigo? Disse o pássaro, mas Luz não respondeu enquanto Spawn caminhava até a porta e a abria, ignorando a coruja. Uma vez lá dentro, eles viram um grande bolo e alguns presentes. Spawn a colocou lentamente no chão e, quando ela viu o bolo, algo saiu de dentro dele e ofegou. O bolo sou eu. Disse com um tom alegre, mas quando olhou para Luz Spawn, respondeu, Ei, quem é Eda e quem é sua nova amiga, Luz? Isso fez Luz cair no chão chorando alto. Isso fez com que a coruja e a criatura caveira corressem até ela para confortá-la. Spawn desesperadamente. Isso despedaçou Luz, que caiu no chão chorando alto. A coruja e a criatura caveira correram até ela para confortá-la. Spawn queria desesperadamente fazer o mesmo, mas sentiu que talvez ela precisasse deles ainda mais naquele momento. Então, cruzou os braços e se encostou na porta. Sua capa lentamente se moveu em direção a ela e segurou sua mão. Ela agarrou a capa com força enquanto chorava copiosamente.